Olá, vidas abençoadas. Eu sou a pastora Carla Gomes Viana. Sejam todos bem-vindos mais uma vez no meu canal do YouTube. E hoje uma conversa bíblica muito importante com um tema muito sério. Perseguição aos cristãos. Isso mesmo, não podemos estar acomodados e nem desapercebidos com o que está acontecendo no Afeganistão. A perseguição, por conta da invasão do terrorismo islâmico contra os cristãos. E a conversa bíblica é sobre esse alerta, perseguição aos cristãos. Então, fica conosco até o final deste vídeo. Eu tenho certeza que irá edificar a tua vida em Cristo. Mas antes, claro, eu quero mandar o meu beijo especial, para a inscrita aqui do meu canal, Jaqueline Souza. Ela sempre está comentando, interagindo nos nossos vídeos, curtindo, compartilhando. Muito obrigada. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e que teus sonhos sejam realizados. Então, o meu beijo especial para Jaqueline Souza. Isso mesmo. E você, se inscreve aqui no meu canal, também comenta aqui, curte nossos vídeos, para que você seja a próxima a ganhar o meu beijo especial, tá bom? E sempre curte, deixa o sino de notificações ativados. O meu canal tem pregações bíblicas, mensagens bíblicas e conversa bíblica com temas variados. Então se inscreve. Conhece o meu canal, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida no âmbito espiritual. Então eu quero já ler aqui o texto principal da nossa conversa bíblica sobre perseguição aos cristãos. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10, diz assim: Bem-aventurados os que perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Sim, o evangelho de Cristo é um evangelho a qual iremos padecer por perseguições. O verdadeiro evangelho é aquele evangelho de cruz, de perdão, de amor e de perseguição, por causa da nossa fé confessada em Cristo como o único que pode salvar. E nós temos visto, aí nos telejornais, nas mídias, a invasão, do poder islâmico ali no Afeganistão, que já é um país extremismo religioso, e agora com essa tomada, cristãos lá já têm sofrido perseguição. Então o que é que a Bíblia fala sobre perseguição? A Bíblia fala que por amor de Cristo nós seríamos perseguidos, sim. A Bíblia avisa que quem ama a Cristo será perseguido por causa da sua fé. A Bíblia, em vários versículos, nos fala sim, nos alerta e nos mostra que seremos sim perseguidos por causa do Evangelho. Então, sejamos firmes no Evangelho de Cristo. O Afeganistão, ele é marcado pelo extremismo islâmico, E ali o que impera é a lei deles, a religião deles. E os poucos cristãos que tem ali no Afeganistão, eles são perseguidos e agora muito mais, porque esse extremismo religioso tomou conta de todo o país. E por conta da insegurança, é muito difícil os poucos cristãos que ali têm de vivenciar a sua fé, a liberdade e a paz na religião a qual eles escolheram. Por isso, não há igrejas públicas ali no Afeganistão. Os cristãos não podem se reunir em grupos para cultuar a Deus e não podem possuir Bíblia física, A Bíblia aí, como o livro, lá não é permitido. E muito mais agora, já está na mídia que aqueles poucos cristãos que desafiam o extremismo e têm suas Bíblias no celular como app, o celular está sendo vasculhado e se encontrar, eles são mortos. Então, é um alerta. Há perseguição nos dias atuais, sim. Nos tempos antigos, houve uma grande perseguição.
no princípio do cristianismo, da igreja, e agora ainda continua. Vivemos em um país tão laico em religião que a gente nem consegue mensurar como é a perseguição nesses outros países. No Afeganistão, o Afeganistão, ele é o segundo país no mundo, né, no seu extremismo contra os cristãos. O primeiro, claro, a Coreia do Norte. E o Afeganistão está em segundo lugar. Então, é muito sério o que está acontecendo lá naquele país. Quem nasce num país muçulmano e confessa a fé em Jesus Cristo, ele perde a sua identidade, a família, os amigos, a sua vida financeira e muitas vezes até a própria vida. Por isso, para manter a sua fé em Jesus Cristo, né, é preciso manter a sua conversão religiosa em secreto, para poder poupar a sua vida e a vida da sua família. São cristãos secretos, pessoas que confessam a Jesus e não têm a liberdade que nós temos de congregar, de cultuar, de orar, de ler a Bíblia. Então, invasão ao Afeganistão, essa perseguição aos cristãos, né, naquele país, sirva de reflexão para nós, para que a gente, né, que tem essa liberdade, venha valorizar. Não falte o culto da sua igreja. Leia sempre a palavra do Senhor, que diz em passagem, já tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui o card, para que você possa acessar quando terminar esse vídeo, né? Como é bom ler a Bíblia diariamente. O que traz, o que agrega, o que acrescenta na nossa vida, ler a Bíblia diariamente. Nós temos essa oportunidade, então faça. Então lá não tem igrejas religiosas. Eu coloquei aqui, ó, lá não tem nenhuma organização religiosa. Os cristãos que tem lá, eles vivem isolados uns do outro. E isso dificulta a propagação do evangelho naquele país. Eles aceitam Jesus e cada um por sua vida, porque eles têm que ficar escondidos em secreto. A vida cristã nem sempre é fácil. Implica em dificuldades, em perseguição. Porque o evangelho é um evangelho de cruz. Mas há uma recompensa. A palavra do Senhor diz: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então, vale a pena ser fiel, mesmo em meio às perseguições. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 ao 3. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vós. Ore também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, aqui o apóstolo Paulo já propagando, né, já proclamando orações, né, pelos irmãos que estavam ali passando por perseguições na igreja primitiva. E da mesma forma, nos dias de hoje, que o que está acontecendo no Afeganistão te incomode de alguma forma, para você, aleluia, somar, ajudar com suas orações. E aí você pode até perguntar: por que Deus permite a perseguição? Por que será que os cristãos têm que passar por perseguições? Jesus avisou que a perseguição seria parte da vida cristã. Ser cristão significa se tornar inimigo do mundo das trevas, que persegue os filhos da luz. A perseguição existe por causa do mal no mundo, mas Deus usa até a oposição para cumprir seus planos e fortalecer a igreja. Sim, né?
Por que Deus permite a perseguição? Porque através da perseguição, a igreja se fortalece. Foi assim com a igreja primitiva, é assim com a igreja de hoje, e será assim até a volta de Jesus Cristo. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 16 e 17. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o vosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Então, a perseguição, ela fortalece o cristão. A perseguição, ela vai produzir em nós um peso excelente, porque, aleluia, através da perseguição, a nossa fé em Cristo, ela é aumentada. Não devemos negar por conta da perseguição, mas sim, aleluia, aumentar a nossa fé em Cristo. Eu coloquei aqui: surgem dúvidas e dificuldades, mas Jesus dá força para vencer todo o medo. É nas maiores dificuldades que aprendemos a depender totalmente de Deus. O verdadeiro evangelho é um evangelho a qual nós padecemos por Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de Judá e Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encarcerava na prisão. Então, Saulo, ainda não convertido em Paulo, perseguiu os cristãos. Ele participou da morte, do primeiro mártir, Estevão. E depois saíam pelas casas, pegando homens e mulheres cristãos para levar preso. Muitos foram dispersos para Judeia e Samaria. E aonde eles chegavam, propagavam o evangelho e se ganhava muito mais, irmãos em Cristo, confessando a fé no Senhor. Então, eu entendo que a perseguição traz benefício para o reino de Deus. Isso mesmo. Deus usa o mal e converte em bem. Aleluia. Então, quando somos perseguidos, o reino de Deus cresce. Por isso que Deus, ele permite a perseguição. Já no versículo 4 vai dizer assim: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Por isso que há gozo na perseguição. Aleluia. A palavra de Deus, ela é linda. A perseguição, é uma obra do diabo. Sim. Deus, ele permite, mas transforma a situação adversa em benefício para o seu reino. Todos que não vivem debaixo da perseguição devem orar pela igreja perseguida e fazer algo para ajudar aqueles crentes, que passam por dificuldades em missões. Isso mesmo. A gente está aqui no Brasil, um país fácil, de servir ao Senhor, mas que nós devemos, orar por aqueles que estão em países que nem a Bíblia é permitida. Eu quero ler aqui no livro de Hebreus 13, versículo 3. Lembrai-vos dos presos como se tivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também o corpo. Então, nós somos uma família, nós somos o mesmo corpo em Cristo Jesus e devemos, nos unirmos em oração pelos nossos irmãos que passam perseguição em outros países, a qual o evangelho não é tão livre como o nosso aqui no Brasil. Então, a Bíblia, ela é baixada no celular por apps, mas assim como no Afeganistão e em outros países, até o celular das pessoas é vasculhado, e se encontrar ali o app da Bíblia, eles são mortos, e a família também denuncia. Então não é só o de fora,
há espiões até dentro da família. Então, são cristãos que confessaram a sua fé, mas que vivem em secreto, até mesmo da própria família. Olha o que diz no livro de Mateus 24, versículo 9. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O evangelho não é fácil. Seja crente fiel, seja crente firme no Senhor. Que essa perseguição que está acontecendo no Afeganistão possa gerar muito mais amor pela tua vida. Valoriza a tua igreja, valoriza os dias de culto que tem na tua igreja, valoriza a Bíblia que você tem em casa para ler todos os dias, valoriza o tempo que você tem para orar e não ora. Oh, aleluia! Valoriza essa liberdade que você tem. Aleluia! Que em muitos países já não tem mais. Então, fica aí essa reflexão. Em João 15, o 18 e o 20 vai dizer assim: se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro a vós me aborrece a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. E se guardares a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, é uma consequência. Ser de Cristo é passar pelo que ele passou, porque Cristo, ele também foi perseguido, mesmo sendo filho de Deus. Então, seja ciente, ser cristão é ser perseguido. Mas eu quero te dizer que vale a pena ser fiel, vale a pena depositar a nossa fé no Deus vivo. E para encerrar o nosso vídeo, você pode estar se perguntando, se você se comoveu, como posso ajudar aos meus irmãos que estão sendo perseguidos por, aleluia, abraçar a esta fé, a fé em Jesus. Então, eu separei aqui alguns tópicos, eu vou ler bem rapidinho, tá? Então, você pode ajudar de várias maneiras. Você pode estar orando pelos cristãos perseguidos. A oração tem um enorme poder. Ore para que tenham coragem e não desanimem. Ore também por proteção de suas vidas, suas famílias e comunidade. Então, nada melhor do que a gente se unir em oração pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos no Afeganistão e em outros países. Orem pelos perseguidores. Isso mesmo. Mas eles não são homens maus, mas eles são dignos também, né, de aceitar esse Jesus. Então, orem para que, de alguma forma, eles sejam tocados pelo Evangelho e reconheçam que eles estão perseguindo ao próprio Jesus. Lembra da história de Saulo? Isso mesmo. Jesus tocou em Saulo e transformou em Paulo. Ali no livro de Atos, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o próprio Jesus teve um encontro com ele. Então, vamos orar pelos perseguidores, porque não há nada melhor do que eles também alcançarem a salvação. Por último, nunca tenha vergonha de ser cristão. Isso mesmo. Continua. Eu disse aqui nesse vídeo que muitos estão perdendo até a própria vida, mas não negam a Cristo. Então, que sirva de lição você também não negar. É uma ajuda. Você não ter vergonha de se denominar cristão, protestante, vai contribuir para o reino e o crescimento do reino. Ao declarar a sua fé e viver de maneira correta, você honra a Cristo e honra os seus irmãos perseguidos, que se sacrificam pelo Evangelho. Então, que o sacrifício que eles estão fazendo para que o Evangelho de Cristo se propague não seja em vão. Então, quando a pessoa nega a fé,
e volta atrás, estão desmerecendo, né, tudo que Jesus fez com sua morte de cruz por amor de nós. E também a esses irmãos que, mesmo sendo decapitados, eles não negam a fé em Cristo. Então vamos nos unir em oração pelos nossos cristãos irmãos no Afeganistão e em outros países que estão sofrendo perseguições. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e comova o teu coração para uma aproximação maior com Cristo. Então, vou deixar aqui, ó, o card. Busca a Deus em primeiro lugar. Assista este vídeo. É uma forma de você entender quão precioso é servir a Cristo de todo o coração. Ó, se inscreva aqui no meu canal. Deixa o teu like, que você possa estar sendo abençoado através deste vídeo. Que Deus te abençoe.